Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje é uma aula em que eu peço a vossa atenção. Eu vou falar de muita coisa e espero que todos possam aprender. Alguns conceitos já conhecem, outros se calhar nunca refletiram bem sobre eles, mas os dois principais é o Wisdom of Crowds. Eu já falei dele no passado, como vão ver, e vou falar do Reverse Line Movement, que foi algo que também me pediram. Por isso, vamos começar e peço a vossa atenção, tá bom? Eu acho que vocês podem ser melhores apostadores se hoje prestarem atenção ao que eu vou dizer. Vejam, este conceito eu já falei há muito tempo, há mais de 2 anos, eu diria que foi quando comecei a fazer seriamente vídeos para o canal de YouTube. Seja como for, hoje vou rever e vou falar do outro conceito que eu estou sempre atento ao que vocês dizem, o Reverse Line Movement, a sabedoria das multidões. Isto já vem, é um conceito que já vem desde 2004, até anterior, mas pronto, foi publicado este livro pelo James, não é? Em que a informação agregada de grupos ajuda a tomar melhores decisões do que propriamente nós individualmente. Que é interessante. Vamos falar um bocadinho disto e eu vou pegar num dos exemplos que eu fiz no vídeo antigo, o mais simples, que é este. Vou explicar esta experiência. Imaginem que vocês são este personagem e é-vos pedido para... Eu apresento assim um jarro cheio de gomas, cheio de balas para os brasileiros, né? Cheio de reboçadas, enfim. E lá nesse jarro eu meti, sei lá, 500 reboçados. É mais ou menos esta linha à preta. E eu peço para vocês, assim, olhando a olho, para estimarem quantos reboçados é que estão lá dentro. Vocês individualmente vão fazer uma previsão sobre o número de reboçados. E então, vou supor que eu vou dar este palpite 575, que o Manel diz 500, aqui o António diz 430. E isto vai ser um processo iterativo, vamos tentar chegar à resposta ao número mais próximo da realidade. E como é que isto se vai processar? Então, eu dou a opinião, os outros dão, e depois, o que é que vai acontecer? No final da primeira ronda, eu vou ter acesso à informação média dos outros todos. Ou seja, é como se eu fizesse uma média dos palpites dos outros e depois vou a comparar com o meu. E eu vou chegar à conclusão que o meu resultado está muito longe da média do grupo. Então, no próxima tentativa eu vou baixar o meu palpite. Já os outros poderá acontecer o contrário. Veja o caso de quem disse 375. Como a média do grupo vai estar mais alta, ele também se calhar no próximo palpite vai então subir o seu valor. E isto é repetido, e o que esta experiência mostra é que coletivamente depois nós vamos chegar se calhar ao número muito próximo do real, do correto, do que estava dentro dos jarros. O que é uma experiência fantástica, não é? Porque se fosse individualmente se calhar nunca lá chegaríamos. Eu dizia 575, depois, agora eu dizia, está errado, diz-me lá outra vez. Então vou dizer, eu não tinha nenhum termo de comparação, não é? Ao utilizar esta informação de mercado, realmente esta inteligência coletiva pode ajudar-nos a tomar melhores decisões relativamente a muitos assuntos. Por isso, é uma experiência muito interessante e vamos ver isto aplicado nos mercados, esta sabedoria das multidões. E existem estratégias relativamente à sabedoria das multidões. Há pessoas que lucram com a sabedoria das multidões e hoje vão ver isso mesmo, tá bom? Pronto, eu vou pegar aqui na experiência do Wisdom of Crowds. Isto vem da Football Data, é um site que eu utilizo aqui constantemente no canal, especialmente porque o autor publica resultados e depois publica as odds de fecho, tipo de casas profissionais, da média de mercado, da Oddsport, etc, etc. Tem lá um conjunto de informações ótimas, porque como nos fornece as odds, podemos testar muitas estratégias. E ele fez uma experiência que era, espera lá, como é que o mercado, como é que esta sabedoria coletiva, que é tipo a Betfair, se compara com a realidade? Ou seja, vamos supor, nós na Betfair temos lá um ponto de equilíbrio que é entre as pessoas que estão a favor e contra, não é? Aquelas exchanges. E nesta experiência ele chegou à conclusão que o que a Betfair, se eu traduzir a odd para probabilidade, já sabem, odd é igual ao inverso da probabilidade, a probabilidade é igual ao inverso da odd, etc. Se eu traduzir essa probabilidade e for ver depois os resultados reais, existia uma correlação muito forte entre as odds, não é? E o resultado real. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, vejam este ponto aqui. Está aqui muito próximo.
todas as previsões teóricas que estão neste texto do X estão muito próximas das previsões reais. Por isso é que esta reta aproxima muito bem estes pontos todos. Claro que existem casos em que isso não acontece, tipo este ponto aqui. Aqui as odds diziam que era 90% de probabilidade, mas na realidade verificou-se que a taxa de acerto era abaixo de 80%. Há assim pequenos pontos. Ou seja, vejam que isto é uma probabilidade, isto é uma odd muito baixa. Nestas odds de extremos às vezes acontece um pouco isso, mas em teoria, olha, vejam por exemplo casos em que a probabilidade era mesmo muito provável, sei lá, 95% este ponto, e a realidade é da amostra, as odds que tinham 95% de ocorrerem aconteceram 100% das vezes. Estão a ver? Os pontos que estão abaixo desta reta é como se fossem sobreestimados, não é? Se estiverem acima são subestimados, ou seja, as odds que estão acima da reta é como se fossem apostas de valor e que eram apostas sem valor, se quiséssemos ver assim. Mas o que eu vos quero chamar a atenção então é que a probabilidade desta opinião coletiva é muito próxima da probabilidade real. Esta sabedoria das multidões que se vê, por exemplo, na Betfair, historicamente ou no longo prazo, realmente é um mercado bastante eficiente em termos de acerto relativamente à realidade. E vejam, esta odd de fecho é um acordo entre todos os aspectos qualitativos e quantitativos. Eu estou a fazer menção a isto porque às vezes vejo pessoas, não é? Pegam numa odd e dizem, pensem nisto, eu quero que sejam bastante críticos. Quando vocês veem uma odd e depois dizem assim, falta um jogador, esta odd devia estar mais baixa. A vossa informação, ou vocês quando dizem isso, vocês estão com delay. Porquê? Porque a odd que está no mercado, eu garanto-vos que já tem em conta informações qualitativas. Há pessoas, as casas reagem rapidamente a qualquer notícia desse género. Por isso, quando vocês ainda estão a pensar que esta odd devia estar mais baixa, o mercado já se ajustou, principalmente nos mercados principais. Vou dar o benefício da dúvida em mercados muito exóticos, ligas muito inferiores, onde a informação é escassa. Agora, nos mercados principais, nas ligas principais, quando vocês acham que a odd está desajustada porque falta um atacante, etc., estão errados, está bom? As odds já têm informação qualitativa e quantitativa. Quantitativa, diria, do modelo matemático. Qualitativa, todas essas informações, tempo, falta de jogadores relevantes, lesões, etc, etc. Por isso, eu quando vejo algumas pessoas a pegarem na odd e depois a fazerem pequenos ajustes por causa de fatores qualitativos, acho um disparate, tá bom? Continuando, principalmente, lá está, eu estou a focar-me na zona de fecho, quando já está muito próximo do começo do jogo. Depois, há outra coisa que eu quero que vocês percebam, os apostadores profissionais ajudam na criação da linha. Nós já vamos ver isto mais à frente, mas fiquem já com esta noção. Entretanto, isto foi na Betfair. A Betfair, teoricamente, as odds não têm margem praticamente, não é? Agora vamos ver isto relativamente a uma casa de apostas profissional. Vamos fazer o mesmo raciocínio. E temos aqui o caso da Pinnacle. Lá também temos odds e verificou-se, vejam, a reta da Pinnacle, esta estimativa das odds da Pinnacle com a probabilidade real tem uma correlação muito forte novamente. Isto só mostra realmente como eles são bons a estimar odds, ao contrário das casas recreativas. Quando eu digo casas recreativas, Bet365, sei lá, 1xBet, todas aquelas casas que limitam os jogadores não são tão bons como as profissionais, não é? Elas normalmente têm uma tendência reativa e se alguém estiver a ganhar dinheiro, se for alguém profissional, não consegue permanecer nas casas recreativas, o que depois vai-se criar aqui um paradoxo interessante, mais à frente vou falar. Mas, Rui, então se as casas profissionais são tão boas, eu posso lucrar com elas, não é? Pois é, pois ele também fez esta experiência. Então se eu usar as odds da Pinnacle, será que eu teria lucro no longo prazo como referência, sendo que o preço estipulado pela Pinnacle é o preço mais próximo da realidade? E ele chegou à conclusão que não. Vejam, tem aqui situações que realmente fez lucro, depois desceu, mas veem que praticamente não conseguiu tirar vantagem relativamente à casa profissional. É muito difícil. Eles são muito bons. E eu volto à mesma história. A questão, o facto de existirem profissionais nas casas Sharp, não é? Ajudam a que eles estimem ainda melhor a linha.
porque os profissionais estão lá para ganhar dinheiro, então, e eles sabem exatamente quem é profissional, quem ganha dinheiro e quem não ganha. Não se esqueçam, têm bases de dados enormes, têm todas as vossas apostas, têm todas as análises possíveis, fatores de risco, etc, etc, etc. Por isso, vocês são bem-vindos, porque eles também, vocês ajudam, né? Os profissionais ajudam a criar esta linha muito eficiente, comparável à linha que nós vimos anteriormente da Betfair. Estão a ver? As casas profissionais é mesmo assim. Esta wisdom, esta sabedoria das multidões nas casas profissionais é ainda mais vincada, porque os profissionais ajudam e muito. Então, depois fez uma nova experiência. Então o que é que acontece nas casas recreativas? Como é que podemos lucrar com as casas recreativas? E ele fez esta experiência também, que era, vamos tomar como referência a casa profissional. E se a casa recreativa apresentar um valor acima da profissional, é uma aposta de valor, não é? Porque a gente sabe que o preço justo seria teoricamente o da casa profissional. Então todas as odds que eles chamam aqui são longer, são mais altas do que a da casa profissional, vamos apostar a favor. E ele fez esta experiência, não é? E realmente tinha lucro. Vejam, aqui tem mais ou menos 750 unidades num universo de 22 mil apostas. Lá está, como o material todo que ele fornece lá tem odds, vocês podem fazer este tipo de estudos. Então e se fizéssemos ao contrário? Então e se apostássemos abaixo do preço justo? Ou seja, íamos pegar prémios que estão abaixo do preço justo. Vejam, o resultado era negativo. Então existe aqui algo que podemos explorar, não é? As casas recreativas, se tivermos em conta as odds das casas profissionais, nas casas recreativas podemos aproveitarmos desta ineficiência que existe no mercado. E agora vou-vos mostrar isso mesmo, que é possível fazer dinheiro desta maneira. Agora, tem que ter uma perspectiva de longo prazo. Isto não é um esquema para enriquecerem rapidamente, porque isto pode ter zonas de prejuízo e depois zonas de ganhos, mas no longo prazo é expectável que ganhem dinheiro. E há pessoas que são limitadas por causa disso mesmo. Vamos ver. Ele fez então esta experiência e vocês depois podem ir ao site dele. Está lá. Esta informação é pública, eu não vos estou a esconder nada, até tem um Excel com as apostas, etc. E vejam, ele começou a fazer uma experiência em 2015 e que viu valor nas casas recreativas, fazia uma aposta a favor. E este é os ganhos que ele está a ver com o level stake. Este level stake é como se fosse uma stake unitária, está sempre a apostar a mesma stake. E ao fim de, 10.585, tinha aqui 400 unidades de lucro. Vejam, isto é uma amostra muito grande, né? Existem sistemas automatizados para este tipo de coisas. Ele depois até deixa o registro, podem sempre consultar. Então aqui há alguns jogos que eu tirei de lá. Isto não é uma informação para sugestões de apostas, é um estudo que foi feito e que mostra e está a mostrar até à data que realmente daria lucro. Eu vou-vos dar outro exemplo disto. Vejam as odds, ou seja, onde ele encontrou valor relativamente à casa profissional. Ele aposta, tem empate, tem a casa, tem apostar na equipa visitante, etc, etc. Muitos empates, estão a ver, já agora, muito interessante, e tem dado lucro. Mas veja, há períodos maus, há períodos em que, por exemplo, aqui dá a aposta 3.529, vamos supor até a 6.175, houve um período quase de 3.000 apostas em que está uma tendência de perda. E é aqui que é a grande diferença entre, se calhar, apostadores profissionais e, se calhar, mais recreativos, não é? Vocês são impacientes para ganhar dinheiro, não é? Também falta a experiência, falta sabedoria para vocês terem confiança no vosso trabalho e não desistirem logo de uma estratégia que poderá ser realmente lucrativa no longo prazo. Vejam, se vocês tivessem esta estratégia, ela começou mal. As primeiras 400 apostas, 444, deram prejuízo. Estão a ver? Ao fim de 400 apostas, vocês iam desistir de uma estratégia deste género. Tem uma mentalidade muito de curto prazo, não é? Ninguém tira conclusões estatisticamente significativas se estão a fazer um bom trabalho ou não num espaço tão curto de tempo, tá bom? Isto é importante que vocês percebam. Mas isto tudo é a metodologia Wisdom of Crowds, ou sabedoria das multidões. Vou-vos mostrar outro exemplo. Isto é um exemplo de Sports Betting School. Até ele tem um Twitter, vocês podem ver. Isto é um sistema totalmente automatizado.
O retorno do sistema, que é com base neste trabalho de sabedoria das multidões nas apostas, tem um retorno de 5%. Os mais iniciantes vão dizer: 5% é tão pouco, que bela porcaria! O que é normal, não é? Porque estão sempre habituados a que alguém lhes diga: vais ter um retorno de 30%, vais ganhar 300%. Eu acho que as pessoas confundem às vezes o ROI com o yield. Isto é um yield, isto é face ao dinheiro investido. O que é que eu quero dizer com isto? Vejam, Staked, ele apostou 140.900 unidades e teve um retorno de 148.013.79. Ou seja, a diferença entre o dinheiro todo investido e aquele que foi devolvido é o lucro, e esse lucro é de 5%. Não é face à stake. Eu vejo muitos iniciantes ficam maravilhados com o retorno face à stake. Eu fiz duas stakes num jogo. É um pouco abusivo quando dizem que fazem 1, 2, 3 stakes. A verdade é que se calhar tiveram um ROI face ao dinheiro que tiveram no mercado muito baixo. Mas pronto, isto é um aspecto se calhar mais técnico que as pessoas às vezes não ligam. Seja como for, 5% é muito bom se tiverem uma perspectiva de longo prazo, como é óbvio, e estes resultados novamente são públicos, vocês podem ver, podem consultar, e isto para já tem estado a funcionar. Ele começou a implementar esta estratégia em 2017, vejam, teve um crescimento bom, depois quase de 2018 até 2019, teve quase um ano em que isto teve altos e baixos, e só agora, sei lá, a meio de 2019 é que voltou novamente a subir. Vejam, novamente, muitas pessoas, será que tinham paciência, não é, para estar um ano sem ter retorno, até se calhar com um bocadinho negativo? Quer dizer, negativo nunca estaria, porque face ao inicial ainda estavam com lucro. Pensem nisto, não é? Há muita mentalidade nesta área de curto prazo. Não pensem no curto prazo, pensem no médio, longo prazo, nos vossos resultados. Onde é que ele apostava? Já agora para vocês terem uma ideia dos resultados. Futebol, ténis e basquete, estão a ver? Eram estes os mercados. Vejam, recentemente, pelo que eu vi, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apostas perdidas, as odds. E outra coisa que faz muita confusão aos iniciantes também. Vejam, a estratégia que ele está a utilizar perdeu 70% das vezes, mas está a ter um retorno positivo. Os iniciantes adoram estratégias que acertam muito, não é? E não tem mal nenhum, podem ser lucrativos com estratégias que acertam muito, mas neste caso específico, a maior parte do valor se calhar estava nas odds mais altas relativamente à casa Sharp, e pronto, estas apostas deram isto, não é? Aliás, olha, vejam aqui há uma aposta onde estava valor, e é numa odd de favorito, não é sempre nas mais altas, depende, não é? É aquela comparação entre a casa recreativa e a casa Sharp, e a casa recreativa que ele utiliza, vejam, é a 365. Para este sistema teriam que ter obrigatoriamente uma conta na 365. Pronto, mas eu agora quero rever aqui o conceito das odds, e que podem ganhar dinheiro com odds baixas, com odds altas, não interessa. Eu já falei disto várias vezes, principalmente nos meus vídeos de gestão de banco, e quem me acompanha há muito tempo. Mas vocês podem ser lucrativos com odds de 1/10. Payoff é o rácio de ganhos e perdas, ou seja, vocês vão ganhar aqui 0,1, quer dizer 10% do vosso investimento. 1/10. Agora, para serem lucrativos com uma odd de 1/10, tem que ter uma taxa de acerto de 92%. Vocês podem ser lucrativos com odds de 4, que é estas 3 unidades, desde que tenham no mínimo uma taxa de acerto de 26%. Isto aqui é uma tabela que eu construí. Vocês querem sempre trabalhar na zona amarela, idealmente na verde, mas é muito difícil chegarem à zona verde, tá bom? A maior parte dos apostadores tem aqui. E porquê é que eu digo que é muito difícil chegarem à verde? Vou-vos dar um exemplo, que é para vocês perceberem facilmente. Imaginem o caso de uma odd de 2, né? Ou seja, ganham uma unidade por cada uma investida. E vamos supor que têm 50% de acerto, ou seja, estão a trabalhar com um valor esperado nulo, não é? Vocês, para chegarem à zona verde, teriam que ter uma taxa de acerto de 76%. Ou seja, vejam, com odds 2 quer dizer que a probabilidade implícita é de 50%. Vocês tinham que ter uma vantagem no mercado de 26%. O que não é realista, não é? Por muito bons que sejam, eu não conheço ninguém que tenha uma vantagem no mercado de 26% para odds de 2. Mas, pronto, pode ser que exista algum guru que tenha, não é? Mas eu duvido.
Mas pronto, esta tabela foi engraçada ver esta relação do payoff e do win rate para mostrar principalmente às pessoas: quem vos diz que odds baixas não dão lucro está errado, não sabe o que está a dizer. Quem vos diz que odds altas não dão lucro está errado, não sabe o que está a dizer. Vocês podem ter lucro com qualquer tipo de odds. Tem que ter uma taxa de acerto suficiente para chegar a esta zona amarela ou zona verde, tá bom? É só isto, mas se tiverem mais questões depois podem ver nos meus vídeos de gestão de banca. E eu aqui também queria realçar um pormenor. Vejam isto. Vou dar o exemplo das casas portuguesas. Imaginem que nós temos dois amigos, vão fazer as mesmas apostas, só que um faz no mercado ilegal, o outro faz no mercado português. O nosso amigo do mercado ilegal, vamos supor que tem uma taxa de 52% para odds de 2. E o nosso amigo das casas portuguesas não vai conseguir fazer lucro. Porquê? Vejam, ambos vão ter a mesma taxa de acerto, 52%, porque fizeram exatamente as mesmas apostas. No entanto, o nosso amigo que conseguiu tirar uma vantagem de 2% relativamente a odds de 2, como no mercado português as odds são mais baixas, não é? De repente os prémios vão ser mais baixos. Basta, sei lá, descer para um prémio médio de 0.9, ou seja, como se fosse odds de 1,90. As odds vamos supor que as odds de 1,90 são os equivalentes às odds de 2 no mercado internacional. E estou a ser simpático, pode ser bem pior. Este amigo que está a trabalhar nas casas portuguesas, que põe muita margem nas odds, não vai conseguir ser lucrativo. E o mesmo amigo, nas mesmas condições, não é, vai conseguir tirar lucros. O que é interessante, não é? Mantém-se a mesma taxa de acerto, mas como o payoff é ligeiramente diferente por causa das margens, vai para uma zona vermelha, uma zona onde não vai dar lucro. Enfim, aqui fica uma revisão. Meus amigos, e um desafio que era o trabalho apenas 3 horas por semana. É curioso que algumas pessoas leem isto e pensam que é 3 horas por dia. Não, o desafio foi feito para 3 horas por semana. E nestes dois vídeos eu dei muitas sugestões. O primeiro foi do lado esquerdo, onde expliquei tudo, e o segundo foi onde fiz a conclusão. E aqui eu digo-vos, tem lá muita coisa que vocês podem aproveitar para serem melhores apostadores. Falo de critério de Kelly, falo de odds de fecho, falo da eficiência, falo de métodos para utilizarem, para calcularem as vossas linhas, etc, etc. Acho que foi um trabalho espetacular e eu lamento que não haja mais pessoas a aproveitar isto, porque eu não vejo mais ninguém a fazer este tipo de coisas por vocês. Vou-vos ser sincero, modéstia à parte, é um trabalho de excelência e gostava que alguns de vocês pusessem mãos à obra e se quiserem ser realmente melhores apostadores. E digo-vos uma coisa, eu não me considero um apostador profissional, não sou. Eu diria que a minha categoria era mais um trader quantitativo. Estou mais nessa categoria. Mas eu tive que aprender estas coisas, porque eu precisava de analisar muitos dados, e ao analisar dados, claro que eu apercebi-me de várias coisas. Por isso é que eu também gosto de passar estas informações para vocês. Por isso, se vocês quiserem também tornar-se melhores apostadores, aproveitem o conhecimento que eu passei nestes dois vídeos, que acho fundamental. Vamos continuar, que ainda temos muita coisa para falar, ainda só estamos na sabedoria das multidões. Vamos lá, para os mais iniciantes, qual é a razão da linha se mover, né? Eu peguei neste caso das eleições presidenciais dos Estados Unidos e vejam, temos aqui o Joe Biden, nem sei se estou a dizer bem o nome, ou Biden, e o Donald Trump. Neste momento o Joe Biden é favorito. Vejam, este mercado já tem 77 milhões de libras transacionadas. Aliás, já quando foi as eleições do Donald Trump, há muitos anos atrás, também foi um mercado muito concorrido. Se calhar vocês têm aqui possibilidades de trading. Aliás, os que trabalham na Betfair até vejam onde é que a odds está neste momento, se calhar já se movimentou. Mas, vejam, à medida que vão saindo notícias, não é? Estas odds movimentam-se. Se sair uma notícia que prejudica a imagem do Donald Trump, é normal que se calhar esta odd suba um bocadinho e a do Biden deixa um bocadinho, não é? Neste momento diria que existe uma correlação negativa entre os dois. Não é? Se um descer, o outro sobe, se o outro subir, o outro desce. Depois há as outras pessoas, os outros candidatos, possíveis candidatos, mas as odds são tão altas que em princípio não irão influenciar. Só se houver uma desistência de algum destes participantes, não é?
Mas a razão das linhas de se mover é isto, tem um pouco a ver também com a sabedoria das multidões, não é? À medida, antes de terminar, antes de começar o evento, não é? Está sempre a chegar a informação em que estes mercados também são um pouco especulativos e as pessoas movem-se com estas razões às vezes psicológicas até, fazem mover as linhas ou para cima ou para baixo, até o mercado fechar completamente. Mas pronto, a razão das linhas de se mover é devido à informação que vai chegando, não é? E depois o mercado tenta se ajustar. E o mercado tem que se mover, não é? Porque se esta odd descer, para manter a probabilidade de 100% no mercado, alguma coisa tem de subir, não é? Porque esta odd ficou mais provável e as outras têm que ficar menos prováveis. Pronto, e o mercado ajusta-se então continuamente a esta lei da oferta e procura. Vamos falar um pouco então do equilíbrio da oferta e procura. Vou-vos dar aqui um exemplo hipotético, um exemplo prático, não é? Também para verem esta questão da sabedoria das multidões e uns pormenores. Eu vi este jogo da Áustria com a Roménia, não é? E vejam, eu vou pegar no exemplo da casa profissional, vocês já perceberam que as casas profissionais são melhores que as casas recreativas tipo 3x5 e 1xbet. E vejam, eles dizem aqui opening odds a 1,98 e no entanto a odd de fecho ficou a 1,63, ou seja, possivelmente houve as pessoas interessadas, a multidão achou que a odd a 1,98 estava alta demais, não é? Por algum motivo, e então começou a entrar se calhar dinheiro a favor desta seleção e o mercado todo moveu-se neste sentido. Agora, há uma coisa, nós, como apostadores, não sabemos como é que o dinheiro está distribuído ou qual é a quantidade de apostas. Por exemplo, eu não sei, apesar de ver este movimento das odds, qual é a razão que levou a este movimento. Foi realmente dinheiro que entrou? Por exemplo, pode entrar até pouco dinheiro e haver muitas apostas pequeninas, não é? Pode haver uma grande quantidade de apostas, mas ser apostas pequeninas e os sharps e as pessoas mais astutas estarem do outro lado. A verdade é que a gente nunca sabe muito bem a que é que se deve estes movimentos, mas são movimentos que se devem respeitar. Mas neste caso, por exemplo, o mercado errou, não é? A Áustria perdeu 2-3, mas eu já não é a primeira vez que vos mostro este tipo de movimentos. Para quem tem Betfair também pode ver este tipo de movimentos na Betfair. Aliás, na Betfair até é melhor porque conseguem ver o rastro do dinheiro, não é? Que aparece na ledger, aparece naquele ecrã principal. Mas, como eu estava a dizer, a casa, por algum motivo, foi obrigada a descer de 1,98 para 1,63, o que é um movimento até bastante significativo, não é? Será que havia lesões? Será que... Vejam, isto estava... As odds já começaram a descer, mas já dá um tempo. Vejam os outros movimentos 3, 4, 5 e 7, a odd já estava a 1,60 e tal. Aliás, muito próximo do encontro, a odd estava a continuar a descer, bateu quase aqui um mínimo a 1,63. Havia realmente uma grande expectativa que a Áustria ia ganhar este jogo e não se concretizou. É para verem como aquela expressão coletiva, neste caso era como se a opinião dos sharps e dos squares, ou seja, dos profissionais e dos quadrados, os squares enfim, é o nome que se dá aos recreativos. Existem mais duas categorias, para quem me conhece já sabe, não é? Existe os suckers, existe também os tubarões, os sharks, mas não vamos falar deles hoje. Vamos supor que estamos num universo só de pessoas profissionais e de pessoas recreativas. E pronto, aqui os dois estavam em concordância e por isso esta odd desceu. Agora, é interessante, eu referi o paradoxo das casas Sharp. Pensem comigo, as casas Sharp não vos limitam, que parece o local ideal para os apostadores profissionais, correto? Porque nós queremos sustentabilidade, nós queremos no longo prazo não ter problemas de nos fecharem a conta, por exemplo. Mas se as casas Sharps são as melhores a estimar as odds, nós também não, vai ser mais difícil nós fazermos lucro nas casas Sharp. Né? Onde nós realmente era fácil de fazer lucro é nas casas recreativas, como mostramos com a experiência do Joseph, não é? Vimos que quando víamos valor nas casas recreativas relativamente à casa profissional, apostávamos e teríamos lucro no longo prazo. Vimos esses gráficos anteriormente. Por isso, acho engraçado este paradoxo das casas Sharps. São as mais indicadas para os profissionais, no entanto, também é mais difícil fazer dinheiro nas casas Sharp do que nas recreativas. Por isso, aproveitem o vosso tempo nas casas recreativas, que rapidamente depois vão ser limitados e depois terão que optar pelas casas profissionais. Mas
As casas também respeitam muito os apostadores profissionais, como vamos ver mais à frente. Agora quero-vos falar um pouco dos efeitos dos sharps e dos squares nas casas profissionais. Todas as casas tentam ajustar as suas linhas de modo a tentar distribuir os lucros pelas diversas seleções, não é? Nós temos, e ganham na margem. No entanto, o problema é que a maior parte das vezes o dinheiro não está igualmente distribuído pelos mercados de probabilidades 1x2 ou over e under. Um caso disto é, por exemplo, os mercados de um grande favorito. Há muito mais dinheiro, se calhar, do lado do grande favorito. Não só porque é bastante provável, como também porque há muita gente que utiliza os grandes favoritos para fazer múltiplas, principalmente os squares, os recreativos. Mas as casas de apostas, nunca se esqueçam que elas sabem quem são os apostadores, porque eles têm o vosso registro, não é? E eles respeitam muito, acreditem, a opinião dos apostadores profissionais. Mas nas casas recreativas não interessa, porque vocês não vão durar lá muito tempo. Agora, as profissionais respeitam. E vejam uma coisa, eles confiam nas previsões dos sharps. Isto é muito importante, mesmo que sejam contra a opinião do mercado. Porquê? Porque os profissionais vivem das apostas e têm a ver mais no longo prazo. Aqui vai então dar origem ao aquele movimento inverso das probabilidades, este reverse line movement. Isto é que foi um setup grande para chegar a isto, não é? Mas pronto, é quando realmente estas casas de apostas parece que estão a ir contra o mercado. Vamos fazer um exercício prático. Vou ter que supor aqui coisas. Peguei aqui num jogo qualquer. Cruzeiro CRB. O mercado abriu na casa profissional a 1,75 e a odd divergiu. Vamos supor algumas coisas para vocês perceberem este reverse line movement. Bem, vamos supor que 60% do dinheiro, a gente não sabe, estava no lado do Cruzeiro. Era o favorito da multidão. Então, muitos recreativos entraram com dinheiro nesta casa. No entanto, a casa devia descer a odd, não era? Para tornar a opção do Cruzeiro menos atrativa e começar a entrar dinheiro no lado do empate ou do underdog. Agora, vamos supor que existe um sharp, um apostador profissional na casa que acha que a odd está baixa demais e que o valor está do lado do empate ou do visitante e aposta contra o mercado. As casas de apostas, quando veem isto, por vezes sobem a aposta do lado do favorito, mesmo que haja a maior parte do dinheiro esteja desse lado. O que é que vai acontecer? A odd sobe e os recreativos vêm. Em vez de ter lá 60% do dinheiro, se calhar às vezes pode ter 80% ou 70% do dinheiro. Mas eles sabem que eles sobem a odd propositadamente, porque o dinheiro sharp, o dinheiro profissional, vai estar do outro lado. Não é? E então, para equilibrarem, fazem este movimento, este reverse line movement. O que é interessante, não é? Então, a casa vai contra a lógica do mercado e sobe a odd para atrair mais dinheiro para esta seleção e lucrar no longo prazo, pela confiança que tem nos apostadores profissionais. As casas têm excelentes pessoas, doutorados e com técnicas sofisticadas, mas eles respeitam muito os profissionais. E se um profissional tiver contra o mercado, eles vão respeitar isso, não é? E pode acontecer este reverse line movement. Mas vejam, esta estratégia do reverse line movement, já vimos como é que funciona a estratégia de sabedoria das multidões. E parece que isto é um pouco ao contrário, mas já perceberam porque é que as casas de apostas fazem isso. Mas tem falhas na prática. Porquê? Os apostadores não sabem exatamente onde o dinheiro está a entrar. Nós só vemos o movimento das odds, não é? Eu não sei, ali na Oddsport eu não sei quanto dinheiro está do lado do Cruzeiro e quanto dinheiro está do lado do empate, qual é a percentagem de apostas. No entanto, até existem ferramentas que mostram o volume das apostas, mas não mostram o dinheiro em si, caso existem. Por isso, cuidado com as linhas que seguem das casas sharps profissionais ou das softs recreativas. Isto é interessante porque eu vejo muita gente que às vezes, até traders, dá um golo e depois querem saber onde é que a linha vai parar e depois guiam-se pela linha da casa recreativa e a casa recreativa que utilizam é tipo a 365. O que eu acho um erro. Eles deviam sequer era pela linha da casa profissional. Claro que as casas depois têm a margem embutida, não é? Mas já vimos, por exemplo, a 365 em vídeos anteriores até põe mais margem no mercado do que uma casa profissional. Por isso, cuidado, não é? Se querem seguir linhas de mercado, sigam as linhas profissionais. Até porque já viram na experiência da Football Data
que se o diferencial for positivo, né, se a casa recreativa tiver a oferecer mais valor comparativamente à casa profissional, podem lucrar no longo prazo. Pronto, era isto. Nunca se esqueçam que também as linhas das casas profissionais têm informação dos apostadores profissionais. São linhas mais eficientes. A informação dos apostadores profissionais é relevante. Já as casas soft, as casas recreativas, equilibram os seus mercados utilizando aquele conceito que é tentar equilibrar as apostas. Por exemplo, naquele caso do Cruzeiro, vamos supor que acontecia aquilo do Sharp. A casa soft, teoricamente, ia descer simplesmente a odd. Outra coisa é, esta estratégia tem falhas porque as casas podem mover linhas por causa de lesões, por causa de condições ambientais, chuva, etc. E quem utiliza tipo estas ferramentas que mostram o volume das apostas, às vezes pode ser induzido em erro. Por isso, é interessante se conseguirem perceber se existe um reverse line movement por causa de um Sharp, mas a verdade é que na prática nós nunca sabemos, não é? A não ser que trabalhem na casa de apostas e tenham acesso ao dinheiro que está nos mercados. Pronto, malta! Falámos de muita coisa, vamos só rever. Falámos da sabedoria das multidões, não é? Este conceito já vem de 2004, não é nada de novo, mas parece que é a nova sensação no mercado. Não, isto já existe há muito tempo e lamento que muitas pessoas não saibam este conceito. Depois, vimos também a eficácia da sabedoria das multidões. Dei o caso da Betfair, correto? Vimos também a diferença entre as casas Sharps, profissionais e as soft recreativas, na parte estimativa das odds. E vimos que com a sabedoria das multidões podíamos lucrar com as casas recreativas, especialmente se oferecessem odds superiores às odds das casas profissionais. Depois, falámos da estratégia de sabedoria das multidões, demos diversos exemplos, demos o exemplo da Football Data e demos e o exemplo do Betting School, que é um sistema todo automatizado que tinha um retorno de 5%. Falámos da relação entre o payoff e a taxa de acerto. Isto foi uma revisão para vocês perceberem que podem ser lucrativos com qualquer tipo de odd. É um erro. Se alguém vos diz que odds baixas não dão lucro, está errado. Se alguém vos diz que as odds altas não dão lucro, está errado, tá bom? Já perceberam? Tem que ter um equilíbrio entre a taxa de acerto e aquele payoff. Depois falámos da razão pelo qual as odds se movimentam, muito ligada à lei da oferta e procura, não é? As notícias, tudo o que vai acontecendo no mercado. Falámos também deste conceito de equilíbrio do dinheiro pelas diversas opções do mercado, especialmente se for nas casas recreativas, não tanto nas casas profissionais, porque nas casas profissionais existe o efeito do apostador profissional. E falámos desses efeitos dos Sharps e dos Squares nas casas apostas. Depois, o efeito dos Sharps, o impacto que tem neste movimento inverso de probabilidades, que a gente chama o Reverse Line Movement. Por fim, falámos destas falhas de estratégias no movimento inverso de probabilidade. Muita matéria, uma aula longa, mas espero que tenham gostado, espero que percebam estes conceitos todos e espero que se tornem melhores apostadores. Pronto, malta, é tudo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos. Isto é uma autêntica masterclass para os apostadores, a meu ver. Todos vocês deviam saber estes conceitos. Se não sabiam, espero que fiquem a saber agora, não é? Votos de muito sucesso nas vossas apostas e até um próximo vídeo, sim? Tchauzão, fiquem bem.